Presidente Trump critica a aproximação da Índia e Rússia com a China. Justiça bloqueia a ordem federal de fechamento do centro de detenção Alligator Alcatraz. CPMI do INSS. Principais suspeitos começam a ser ouvidos na próxima semana. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump criticou nesta sexta-feira a aproximação da Índia e da Rússia com a China. Trump sugeriu que os líderes se alinharam. Eles se encontraram com o presidente chinês Xi Jinping nesta semana, onde se falou em uma nova ordem mundial. Na mensagem postada na rede Truth, Trump escreveu, abre aspas, que eles tenham um futuro longo e próspero juntos. Fecha aspas. O Tribunal de Apelações bloqueou a ordem federal que exigia o fechamento do polêmico centro de detenção localizado no sul da Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A decisão do Tribunal do 11º Circuito suspende a ordem emitida pela juíza federal Kathleen Williams na semana passada. A ordem judicial atendia a uma ação movida por grupos ambientalistas e pela tribo Miccosukee, que alegam que o centro de detenção Alligator Alcatraz viola leis federais de impacto ambiental. A juíza havia determinado a interrupção das operações até outubro, proibindo novas construções e a chegada de mais detentos, além da remoção de cercas, geradores e iluminação em até 60 dias. Com a decisão do Tribunal de Apelações, o local pode continuar funcionando enquanto o caso segue em análise. O governador Ron DeSantis postou um vídeo na rede social X com a legenda que diz que a missão continua no Alligator Alcatraz. The mission continues and we're going to continue leading the way when it comes to immigration enforcement. E a gente continua na cobertura dos desdobramentos deste caso. E o procurador-geral da Flórida, James F. Meyer, emitiu intimações civis e criminais contra a empresa White Hawk Carriers, com sede na Califórnia, que contratou Harjinder Singh, motorista imigrante ilegal acusado de causar um acidente que matou 3 pessoas na Flórida. A empresa é investigada por possível negligência ao empregar um motorista sem domínio do inglês e em situação migratória irregular. O caso também levou à proposta de um projeto de lei federal, o Safer Truckers Act, que pretende proibir a emissão de licenças comerciais para imigrantes sem documentação legal e reforçar a exigência de proficiência em inglês para motoristas de caminhão. Segundo a senadora Ashley Moody, ler placas em inglês não é opcional. O debate envolve também estados como Califórnia e Washington, que teriam emitido licenças para Singh antes do acidente fatal. A Flórida quer saber como esses documentos foram concedidos e quantos outros casos semelhantes existem no país. O caso segue em investigação. E a polícia do condado de Polk divulgou na quinta-feira detalhes de uma investigação sobre jogos de azar ilegais na região. Foram emitidos mandados de busca e apreensão em diferentes locais do condado. Ao todo, a operação resultou em 28 prisões e 48 acusações formais, incluindo crimes relacionados a jogos ilegais, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Diversas máquinas de apostas foram apreendidas. A polícia alerta que os envolvidos movimentaram grandes quantias de dinheiro e usaram empresas de fachada para esconder os lucros. A investigação segue em andamento e pode levar a novas ações contra o jogo ilegal na Flórida. E o suspeito de tentar assassinar o presidente Donald Trump em setembro do ano passado voltou a chamar atenção ao desafiar o presidente para uma partida de golfe com consequências mortais. Ryan Broad, de 59 anos, teria enviado um documento à Justiça Federal em Fort Pierce detalhando o suposto desafio. Durante a audiência final do pré-julgamento na terça-feira, Rolfe esteve no tribunal, algemado e vestindo um macacão azul. Ele responde por tentativa de assassinato, agressão a um agente federal e violações de armas relacionadas ao incidente de 15 de setembro de 2024. Representando a si mesmo,
Rove enviou 3 documentos à corte com pedidos inusitados, incluindo acesso a strippers e um campo de golfe. Nos textos, ele se refere ao presidente com palavras de baixo calão e ameaças. A justiça considerou os pedidos absurdos. O julgamento do homem está marcado para começar na segunda-feira, dia 8. E uma mulher foi presa em Miami após se passar por agente de imigração e roubar milhares de dólares de imigrantes. Maria Van Kenigan, de 51 anos, foi detida na quarta-feira por envolvimento em um esquema de fraude organizada e furto qualificado contra imigrantes. Segundo a polícia, ela se apresentava como funcionária federal e cobrava taxas de até $3 mil para, supostamente, acelerar processos de cidadania. Em um dos casos, ela chegou a usar um uniforme falso de agente de imigração e coletou impressões digitais de uma vítima. A mulher teria desconfiado e chamado a polícia. No entanto, outros amigos já teriam caído no golpe. Investigações revelaram que Van Kenigan já havia sido presa em 2022 por vender passagens aéreas falsas para Cuba e Nicarágua, causando a diversas famílias um prejuízo de quase $119 mil. A suspeita estava em liberdade condicional até 2034 por outros casos de fraude. As investigações continuam. A seguir, governo cearense decreta situação de emergência por conta do tarifaço. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. E agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E foi ouvido na última reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, o depoimento da diretora da Controladoria Geral da União, a CGU, Eliane Viegas. Ela afirmou aos parlamentares que em 2019, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi alertado sobre as fraudes na instituição. Na segunda-feira, dia 8, a comissão vai colher as declarações do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que foi quem indicou Stefanuto para a presidência do Instituto. Os dois deixaram os cargos em abril, após a operação da Polícia Federal e da CGU, que revelou o escândalo das fraudes. A comissão ainda marcou para o dia 15 de setembro
os depoimentos de Antônio Carlos Antunes, o Careca, do INSS, e do empresário Maurício Camisotti. Os dois são apontados como os principais suspeitos de envolvimento nas fraudes da Previdência. A última reunião da CPMI também aprovou um requerimento para investigar as visitas de Antônio Antunes ao Congresso Nacional. E o governo do Ceará decretou situação de emergência na quinta-feira por conta do tarifaço. O estado é o mais dependente das vendas para o mercado americano, que respondem por mais de 44% das exportações cearenses. Os produtos como siderurgia, frutas, pescados e pás eólicas estão entre os mais afetados. Mais de 90% da pauta exportadora do Ceará para os Estados Unidos sofre com a tarifa extra de 50%. Como resposta, o governo abriu um edital para apoiar empresas do setor de alimentos. O estado pretende comprar produtos como mel, castanha e água de coco de quem comprovar queda nas exportações para o país norte-americano. O tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros está em vigor desde o dia 6 de agosto. E mais de 100 imigrantes brasileiros repatriados dos Estados Unidos chegaram ao Brasil na quinta-feira. O voo desceu no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, desde fevereiro, mais de 1.800 pessoas já retornaram ao Brasil, a maioria deportada dos Estados Unidos. E o fluxo continua aumentando. Os voos que antes eram quinzenais, no último mês, passaram a ser semanais. Ainda de acordo com o Ministério, a maior parte dos repatriados são homens desacompanhados, que representam 80% dos passageiros. Já as mulheres sozinhas somam 15%. O restante são pessoas com famílias, sob custódia judicial e casos médicos. E uma empresa de energia foi condenada a pagar uma indenização no valor de R$ 7 mil a uma ex-funcionária que ganhou uma viagem à Disney, mas que não conseguiu embarcar por não ter visto americano. O caso aconteceu em Passos, em Minas Gerais. A juíza da 2ª Vara do Trabalho da cidade entendeu que a empresa deveria ter informado previamente os requisitos do prêmio e que a funcionária não poderia ser prejudicada. O valor da indenização leva em conta despesas da viagem, como hospedagem e ingressos para os parques. De acordo com a decisão, é inaceitável que a ex-funcionária tenha sido deixada sozinha para providenciar os documentos e que a empresa não poderia se eximir da responsabilidade, já que o sorteio criou uma grande expectativa entre os colaboradores. É um vídeo que mostra o momento em que um motorista salva um adolescente de uma tentativa de estupro, viralizou na internet. Veja. E viralizou o vídeo que registrou o momento em que um motorista salva uma menina de 12 anos de uma tentativa de estupro. O caso aconteceu no início da semana em Bauru, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima caminhava com um colega quando foi abordada por um homem de 26 anos. Ele teria ameaçado a adolescente dizendo estar armado e tentou levá-la para um terreno baldio. A cena foi gravada por câmera de segurança. Ao perceber a situação, o motorista William Ribeiro para o carro e questiona a menina. Ela confirma que estava em perigo. William chegou a entrar em luta corporal com o homem até a chegada da polícia. O suspeito, identificado como Vitor Gustavo Félix, foi preso em flagrante, mas já teve a prisão convertida em preventiva. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Nesta sexta-feira, ataques israelenses atingiram um prédio em Gaza. Neste mesmo dia, o grupo terrorista Hamas divulgou vídeos de reféns israelenses. O ataque desta sexta-feira em Gaza aconteceu após um alerta de evacuação. O governo israelense disse que a estrutura de 14 andares era usada pelo Hamas para vigilância e emboscadas planejadas. Já autoridades de saúde de Gaza disseram que ataques israelenses no dia anterior mataram pelo menos 53 pessoas em todo o território. Também neste dia, o grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo de 2 reféns israelenses sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023.
Eles estão entre os 20 reféns mantidos pelo grupo. Esta semana, o presidente Donald Trump usou uma rede social para mandar uma mensagem advertindo o Hamas para que libertem os 20 reféns. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite e um ótimo fim de semana.